Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu. Eu sou o professor Eduardo e hoje vamos falar, de um conteúdo chamado de ondulatória, tá? É um conteúdo que pode ser visto na segunda, terceira série ou talvez até na primeira, dependendo da frente, como a maneira que se é trabalhado, tá? Qualquer coisa, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, só acessar o canal Física com Edu e se inscrever nele, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos adiante então falar a respeito da ondulatória, tá? Então, o que seria em si a onda, né, pessoal? Fisicamente falando, ela é um pulso energético que se propaga através do espaço ou através de um meio, que seria o líquido, o sólido ou gasoso, tá? Com velocidade definida e de forma periódica, tá, pessoal? Então, uma definiçãozinha. Então, significa que a onda ela tem uma forma periódica bem definida, tá, pessoal? Então, aqui é um comportamento como se fosse de uma determinada onda, tá? Onde ela está oscilando e repetindo essa oscilação. Nós podemos ver essa onda, pessoal, aqui também, tá? Nessa uma determinada mola, onde você coloca um peso e esse peso vai puxar essa mola para baixo e a força elástica vai fazer com que essa mola suba novamente. Então vai fazer com que ela oscile, ou seja, vai realizar um movimento de oscilação por completo, tá? Então, ó, ela desce, aqui tem uma representação, essa seta grande aqui, ó, tá mostrando ela descendo. Aí depois ela começa a subir, sobe até chegar ao seu ponto de origem, tá? Nós temos algo chamado de equilíbrio, que seria a parte de equilíbrio bem aqui no meio, tá? A origem de equilíbrio, tá? Então é isso, pessoal. Vamos continuar falando a respeito da onda para que possa ter um melhor entendimento. Vamos lá. Tá, eu quero falar alguns pontos importantes que devemos saber sobre uma onda, tá? Tem a onda, pessoal, que a gente diz sobre, a onda de radiação eletromagnética e as ondas gravitacionais, são geralmente os tipos de ondas, né? A eletromagnética, ela não necessita de um meio material para que ocorra a propagação, ou seja, ela pode se propagar num vácuo. As gravitacionais, consequentemente, também seguem o mesmo sistema, tá? Mas agora tem outros tipos de ondas que nós vamos estudar, que são as chamadas ondas mecânicas, que elas necessitam de um meio material. Mas ambas têm uma característica em comum, né, que é muito importante. A onda ela não transporta matéria, ou seja, ela vai transportar energia, tá? Então, onda não transporta matéria, transporta energia. O que precisam saber a respeito de algumas coisas sobre onda, pessoal? Que é o período, né? O que seria o período? É o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma oscilação por completo. Então é representado por Tzão, uma letra T. Essa letra T ela é período, chamado por período. Nós temos também a frequência, pessoal, que são muito importantes essas duas análises, que é o número de oscilações completas ou ciclos produzidos em cada unidade de tempo. Então eu tenho uma formulazinha, matemática, que é isso. Frequências, representado pelo F, seria o N, o número de oscilações, né? Completo dividido pelo intervalo de tempo, que seria o nosso ΔT. Então essa daqui é a forma da nossa frequência, tá bom? E a unidade é Hz, Hz. É importante que nós tenhamos, pessoal, esse entendimento a respeito da frequência. Como assim, professor? Digamos o seguinte, que aqui eu tenho uma pessoa aqui em cima, é importante que nós tenhamos esse entendimento, e essa pessoa vai dar 10 voltas, tá? Ela vai dar 10 voltas. E essas 10 voltas ela vai gastar um determinado intervalo de tempo. Digamos que esse intervalo foi de 2 segundos. Então 10 voltas em 2 segundos. Então eu vou pegar a frequência igual a 10 dividido por 2. Foi 5 que 5 Hz, a unidade é Hz. Tem só essa fórmula? Não tem, pessoal. Outra muito usual é a relação da frequência com o período. Outra coisa importante é que nós não podemos confundir o período e o tempo. Há momentos que são equivalentes, mas dependendo da análise tem momentos que não são. Então, por exemplo, é importante que tenha esse entendimento aqui, ó. Eu vou colocar isso bem daqui, tá, pessoal? Ou seja, a frequência ela pode ser 1 sobre o período, tá? Ou seja, uma volta completa sobre o período. Então, se eu quiser calcular o período, pode ser, o período é 1 sobre a
frequência. Isso daqui, pessoal, são justamente importantes essas expressões matemáticas para que a gente possa fazer determinados cálculos, tá? Então veja, para a frequência eu posso usar essas duas expressões matemáticas, mas professor, só tem essas duas que se usa? Não, depende do exercício. Vocês vão perceber no decorrer que tem outras fórmulas também. Mas bora lá, continuar o estudo, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre as ondas transversais e longitudinais, tá? O que seriam essas ondas transversais? Né? São aquelas ondas transversais que a vibração é perpendicular à direção de propagação. Como assim? Digamos que elas estão vibrando para cá e se propagando para cá. Perpendicular quer dizer um ângulo de 90 graus. É isso que eles estão querendo dizer. E as ondas longitudinais, pessoal, são aquelas em que a vibração ocorre na mesma direção do movimento, tá? Para cá, ambas para cá na mesma direção. Isso daqui é importante que nós tenhamos esse entendimento, tá, pessoal? Bora continuar aqui, pessoal. Então aqui eu vou dar uma definição melhor das ondas longitudinais e das ondas transversais. Essa daqui, uma onda em uma corda, por exemplo, pessoal, é um exemplo de onda transversais, ou seja, perpendicular para cá, formando um ângulo de 90 graus. Longitudinais, ela vai e ela volta na mesma direção de propagação, tá? Então é isso, na verdade, que ele está querendo dizer nessa definição. Continuando. Então é importante, pessoal, por exemplo, aqui a gente entender melhor, né, a respeito disso daqui. Por exemplo, eu quero que vocês entendam que desse ponto até esse ponto nós chamamos de amplitude, tá? Ou seja, a distância de uma crista ou um vale ao nível de equilíbrio é denominado amplitude, tá? Como assim? Crista? Crista é isso daqui, pessoal. Crista, esse ponto, é como se fosse ponto do montezinho. E vale seria essa parte de baixo, vale. Então, ele está dizendo a distância de uma crista com um vale é o que nós chamamos de amplitude. É importante, pessoal. Isso daqui, aqui a gente tem isso daqui. Quando você mexe num rádio, a amplitude, você está alterando justamente, pessoal, o volume, tá? O volume. Isso daqui é muito importante. Então vamos continuar aqui. Olha para cá. Duas cristas com duas cristas é o que nós chamamos de comprimento de onda ou lambda. É o que está falando aqui, ó. Comprimento de onda. Na onda, a distância que a perturbação percorre durante o período é denominado comprimento de onda. Ou seja, a figura aqui está mostrando que o comprimento de onda pode ser crista com crista ou vale com vale, tá? É importante. E aqui ele também fez uma descrição desse ponto a esse ponto, é a metade da oscilação, que é o comprimento dividido por 2, tá? Também outra coisa importante. Mas vamos continuar, pessoal, para melhor entender isso. Nós precisamos entender o seguinte, que a velocidade de propagação das ondas, né, tem uma formulazinha. Lá na cinemática nós estudamos que a velocidade é ΔS por ΔT. Também nas ondas, quando a gente calcula, dependendo do tipo de onda que está analisando, a velocidade tem essas definições aqui, são as mais usadas, que é o comprimento de onda dividido pelo período. Então, lambda dividido pelo período, ou comprimento de onda vezes a frequência. São duas maneiras de calcular. Eu vou mostrar para vocês na prática. Ó. Comprimento de onda dividido pelo período. Mas eu quero que vocês percebam que eu falei lá atrás que o período ele pode ser 1 sobre a frequência. Então, onde tem período, eu posso substituir. Ó. Lambda é igual a 1 sobre quem? Sobre a frequência. Essa frequência está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, estou querendo dizer que fica lambda vezes a frequência, que é justamente o que ele definiu aqui. Ó. Entendeu? Então, isso daqui, pessoal, é o que acontece. Ah, professor, e quais as unidades? Unidades, né? É importante que a gente tenha em mente. A unidade pode ser dado em metros por segundo ou pode ser dado também em centímetros por segundo. Geralmente, pessoal, as mais usuais é metros por segundo e centímetros por segundo, tá?
para estudo. Bora melhorar um pouquinho aqui o entendimento, né, a respeito da natureza da onda. Eu quero que vocês percebam que aqui tem um dedo, foi colocado esse dedo aqui, esse dedo foi gerado ondas, perturbações, ó. Então, uma onda mecânica é uma perturbação que se propaga em um meio material e que é governada pelas leis de Newton. As ondas mecânicas, como indica a sua definição, não se propagam no vácuo. Quando uma onda mecânica se propaga, há um transporte de energia cinética e potencial. É importante então entender, pessoal, que a onda mecânica não há propagação no vácuo. Todas as ondas mecânicas precisam de quê? De uma perturbação, né, de um meio, um mecanismo físico para que as partículas do meio influenciem umas a outras. E esse daqui é um tipo de onda transversal. Se forma quando tocamos a água. Nota que aqui a água serve como meio e sem a água essas ondas certamente não existiria, caracterizando uma onda mecânica. Então essa é uma caracterização de uma onda mecânica, necessita de um meio material. Pessoal, as ondas mecânicas, elas também podem ser uma onda sonora, né? Caracterizado dentro da onda mecânica tem o que? A onda sonora. A gente vê os navios submarinos, né? Os sons, tá? E a fórmula aqui, já para se calcular a velocidade de uma onda é diferente. É a tensão dividido pela densidade, ou tração dividido pela densidade em uma corda, tá bom? Raiz de tração dividido pela densidade. Então é uma maneira de se calcular, tá? Aqui, pessoal, as ondas mecânicas a respeito dos terremotos. Ó, o terremoto, às vezes, é formado bem distante, tá? Tem um terremoto, então é ocasionado isso daqui, pessoal. E aí, o que acontece? Ela vem com uma velocidade, ó, ondas enormes percorrem o oceano numa velocidade de 8 km por hora. Vai percorrendo essa velocidade, quando vai chegando perto da costa, né? Elas vão o quê? Elas vão diminuindo essa velocidade e elas vão aumentando a sua chamada amplitude, aquilo que foi falado lá atrás, pessoal, que faz aquelas ondas gigantes, né? Uma coisa que eu quero que vocês se atentem muito bem a respeito das ondas mecânicas, o som, é a respeito da característica de audição, de ouvir, tá? Ó, perceba que aqui tem o nome sons audíveis, tá dizendo de 20, na verdade, a 20 mil. O que isso significa é que o ouvido humano consegue perceber um som audível. Aí nós temos outros tipos de sons, pessoal, que é o ultrassom, que é acima de 20 mil, e nós temos o infrassom, que é abaixo de 20 Hz. Então, ó, animais peçonhentos como aranha, abaixo, morcego, acima de 20 mil, né? E abaixo de 20 Hz, aranha, esses tipos de animais, barata, essas coisas, tá? Então é importante que nós tenhamos esse entendimento aqui. Como assim, professor? Eu não entendi o que o senhor está dizendo. Na verdade, percepção. O ser humano vai conseguir perceber de 20 até 20 mil. Abaixo disso, o homem não percebe, mas animais peçonhentos percebem a maneira que eles têm de se comunicar. Acima de 20 mil também o homem não consegue. Quem consegue é o que? Quem emite são os morcegos, na verdade. Então, pessoal, é importante. Aqui é só uma definição aí, ó. Esse aparelho bem conhecido de ultrassom, quando a gente vê a formação na barriga da mãe, né, do bebê. Então, aqui, ó, o que é o ultrassom, que é bastante utilizado, pessoal, no dia a dia, né? São conceitos da física, né? Aí nós temos outros conceitos, pessoal, que é sobre ondas eletromagnéticas, mas esses vamos ver depois, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.